Muito bem, pessoas, eis-me aqui de novo. Eu sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E caso vocês pensem que eu não vou falar, eu vou sim. Este é o canal Coleção Paralela. E a gente vai falar nesse vídeo sobre uma das coisinhas que eu andei lendo nos últimos tempos, que foi este gibizinho aqui, sem muita enrolação, sem muita conversinha, vamos logo para ele, o Capitão América 156, em formatinho da editora Abril, uma publicaçãozinha, eu acho que dos anos 90, não tenho certeza, vamos ver, sim, dos anos 90, que me foi presenteada pelo meu amigo André, naquele vídeo em que eu falo da caixa do faroeste, que veio muito faroeste naquela caixa. Quem não assistiu ainda, procura aí, assiste, vai gostar. Qualquer dia eu tenho que organizar umas playlists nesse canal, mas não tô fazendo isso. Tô literalmente com preguiça de fazer, mas qualquer dia eu faço, qualquer dia eu me torno organizado. E eu andei lendo, fazia muito tempo que eu não lia material do Capitão América desta fase. Na verdade, se parar para pensar, fazia muitos anos que eu não lia nada do Capitão América que não fosse com aquela pegada do almanaque do Capitão América, da lombadinha quadrada e tal. Desse período, deste ano, assim, dos anos 90, dessa década, na verdade, né? Eu tenho lido muitas superaventuras Marvel, mas não estava lendo mais nada além disso. Então foi com muita surpresa e muita alegria que eu recebi esses gibizinhos do André. E este foi um dos que me chamou a atenção, porque dizia, né, Thor e Capitão retornam à equipe. O Capitão América na época se chamando só Capitão, com esse uniforme, entre eu achar muito legal o uniforme e ao mesmo tempo estranho. E quando eu comecei a ler a primeira história, Thor sozinho contra os Celestiais, com o argumento do Tom DeFalco e desenhos do Ron Frenz, eu me lembrei dessa história. Eu lembrei que eu havia lido a Capitão América 155 e eu havia lido o começo desse encontro, desse confronto entre o Thor e os Celestiais, quando ele está tentando salvar um planeta lá, Pandora, se não me engano é o nome do planeta, mas é um planeta só de falcatruagem, né? Só os caras são todos piratas, o líder lá não se importa com ninguém e tal, mas o Thor, preso à sua honra, né? Preso à ideia de que ele tem que ajudar todo mundo, ele acaba enfrentando os Celestiais. Eu fiquei extremamente curioso, eu lembro, para ver a conclusão desse confronto, porque até então eu conhecia os Celestiais, claro, mas, né, seres muito poderosos, muito onipotentes. Eu me perguntava como que o Thor poderia se sair num confronto contra eles. Eu li a história, gostei bastante da história, uma história bem legal, embora eu tenha achado um pouco estranha a parte em que o Thor literalmente mergulha dentro do corpo de um dos Celestiais e fica lutando contra o sistema do cara, fica lutando contra os anticorpos do cara, contra, né, tipo, literalmente, ele é como um vírus dentro de um corpo sendo combatido. E eu achei um pouco estranho isso, mas a impressão que me ficou clara ao ler essa história, e repito, eu gostei muito dela, é que era sem dúvida uma história para mostrar para quem está lendo, para evidenciar para o leitor o quanto o Thor é poderoso, né? Pegaram ele para enfrentar algumas das entidades mais poderosas do universo Marvel, e claro que o Thor não
venceu esse combate, né? Em si ele não venceu o combate, mas ele causou grandes estragos. Tem um momento em que ele dá um golpe tão poderoso que o planeta inteiro sente o golpe, né? O planeta reverbera com o poder do golpe. Ele concentra um nível de energia tão poderoso com o martelo dele que chega a desintegrar o martelo. A gente fica percebendo, a gente entende a extensão do poder do Thor, e a história toda parece ser pensada para isso, para evidenciar que o Thor é fodão, que o Thor é badass mesmo. E isso não é ruim, é bem legal. Eu achei a história maravilhosa. Os Celestiais, eles recompõem o martelo do Thor que havia sido destruído nessa aventura. E concluída a aventura, o Thor volta para a Terra, volta a usar seu uniforme clássico e tal. É quando ele se reencontra com os Vingadores, também com o argumento de Tom DeFalco e os desenhos do Ron Frenz. E ele descobre que o Capitão América não é mais Capitão América, que o nome dele é Capitão. Ele se dá conta de mudanças na equipe. Até aquele momento ele ainda não sabe, ele ignora que Asgard está sendo atacada pela turma, pelo exército do deus Set, né? Então há um combate na hidrobase, alguns Vingadores participam. Eu não tenho certeza se é a primeira vez, ou pelo menos uma das primeiras vezes, em que o Capitão consegue erguer o martelo do Thor, né? Consegue erguer o Mjolnir, mas da maneira como a história se apresenta, me parece ter sido a primeira vez, porque o Thor fica impressionado, fica, né, surpreso de que o Capitão América conseguiu erguer o martelo. E isso mostra para ele o quanto o Capitão América é digno e tal. Então eu suponho que foi a primeira vez. Eu particularmente acho um pouco estranha essa situação. Sempre achei. Porque aí o Capitão ergue o martelo e ele comenta que sentiu um poder enorme, um poder imenso por estar com o martelo. Isso faz parecer com que o imenso poder do Thor é muito dependente do martelo, e que basicamente quase que qualquer um que consiga erguer aquele martelo, que seja considerado digno, pode ser Thor. Isso me incomoda um pouco. Isso minha opinião, é o ponto negativo para mim. Eu não gosto tanto da ideia do Capitão ter erguido o martelo, quase tanto quanto eu não gosto da ideia de qualquer outro erguer o martelo do Thor, mesmo com esse papo do ser digno. Mas é a melhor história da edição. É curioso que a revista é do Capitão América, mas a melhor história da edição tem como protagonista o Thor, e é a história mais longa também, ocupa 60 páginas da revista. O Capitão América, que na época se chamava Capitão, tem a segunda história e uma história de uma época. Cara, o Capitão não estava realmente num bom momento, né? Não só porque ele não era mais Capitão América, era só Capitão, mas porque ele andava com essa turminha que eu acho ridículo, cara. Aí cada um, gosto é gosto, tá? Mas essa turminha de amiguinhos do Capitão América, o tal do Demo, o Andarilha, o Nômade naquela fase em que ele ainda usava disquinhos para disparar nas pessoas e usava máscara de super-herói, o Falcão eu até gosto um pouco, mas sabe, uma equipe muito mais ou menos, uma coisa que eu nunca consegui engolir, né? A história do Greenwald e o tal do Dyer é que desenhou. Os desenhos não são ruins, e o Capitão acaba se metendo aí numa treta da Irmandade da Serpente, ele acaba, nessa história ele também acaba ganhando um novo escudo feito pelo pessoal de Wakanda, né? O próprio Pantera Negra fala com ele a respeito. E ele se mete numa treta da Irmandade da Serpente, que está sendo atacada por inimigos também com alcunha de serpente, né? A tal da Víbora, que antes era Madame Hydra.
tá querendo assumir aí o controle da Irmandade da Serpente. Cara, não chega a ser uma história ruim, até porque eu sempre gostei de uma certa forma da Irmandade da Serpente. Eu sempre achei até interessante. Mas é como eu disse, além de ser uma fase que eu considero muito capenga, eu acho que o Capitão América só teve uma fase pior quando ele começou a usar aquelas ombreiras ridículas naquela armadura. Mas além de ser uma fase muito mais ou menos do Capitão América, esse grupo de amiguinhos dele, o grupo do Capitão América, é um grupo muito mambembe, um grupo muito esquisito, muito nada a ver. Capitão América era basicamente o único cara respeitável no grupo, fazendo ali uma menção honrosa pro Falcão. Não consegui gostar, nunca consegui me agradar desse grupo do Capitão América, mas a leitura do Thor valeu muito a pena, foi muito boa, foi muito legal também ler a conclusão finalmente do confronto dele com os Celestiais, e como eu disse, uma história para mostrar que o Deus do Trovão é de fato fodão, e ele mostrou 100% de sucesso, tremendamente badass. E se você gostou desse vídeo, aquele likezinho para mim, pro meu querido mestre do terror. E vocês já sabem, fomos!